Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito aqui é trazer conteúdo de forma prática, ágil e muito simples. Para você que está pensando em empreender, para você que é micro e pequeno empreendedor, a gente traz muito conteúdo aqui, traduzindo muita coisa para te ajudar, que a gente sabe quanto é complicado muitas vezes se aprofundar em conhecimento. Então a gente traz aqui diversos vídeos para te ajudar, pensando nas suas dificuldades para acelerar esse seu processo de conhecimento. Então ajuda a gente aí, divulga esse conteúdo, dá um like pra gente, dá uma curtida aqui, que isso vai proporcionar a muitas pessoas conhecerem esse conteúdo. E hoje a gente vai falar do seguinte: saiba o que ele impede de empreender, de ter o seu próprio negócio. A gente vem tabulando, eu venho feito essa tabulação há muito tempo já, entendendo por que a gente não avança dentro desse conceito. Porque eu tenho certeza que você está pensando em empreender, eu tenho certeza que você já pensou em empreender, mas alguma coisa ali no processo fez com que você não avançasse. Então a gente tem levantado a cada dia mais quais são essas justificativas que a gente dá para a gente mesmo, que a gente coloca para a gente mesmo e a gente acaba não avançando. Muitas vezes estão relacionadas a medo, estão relacionadas a falta de conhecimento. Tá ok? Os pensamentos são mil, muitas vezes a gente está pensando, o que vão pensar da gente. Eu estudei 5 anos, eu estudei 4 anos, eu mesmo estudei durante 5 anos de engenharia e muitas vezes sou questionado com relação a isso. Por que você está empreendendo sendo que você tem uma profissão? Na verdade, a minha profissão hoje é empreender, a minha profissão hoje é fazer com que as coisas, com que eu resolva o problema das pessoas. Quando a gente tem essa formação, quando a nossa família nos questiona muito, então a gente tem que superar tudo isso na verdade. Muitas vezes vem o questionamento se vai dar certo, se não vai dar certo. A gente tem que superar. Na verdade, a gente cria muita justificativa para não fazer, para não avançar. Mas será que você quer empreender mesmo? Essa é a grande pergunta que a gente faz. E aí eu sempre faço o seguinte: coloque aí numa folha de 0 a 10 e responda quanto eu quero empreender de 0 a 10. Se ficar ali na média, a gente precisa avançar algumas coisas, a gente precisa entender algumas coisas para ir para um valor maior. Agora, se você está entre 8, 9, 10, aí beleza, você tem de fato aí desejo forte de querer empreender. Quem está ali na média, ali, quem está para baixo, talvez tenha que rever alguns conceitos. Mas se você está na média, você precisa se aprofundar mais em alguns conceitos para que essa vontade aumente. Para que você entenda que isso de fato é uma oportunidade para você melhorar de vida, para você melhorar suas questões financeiras, para você melhorar a vida dos seus entes queridos, da sua família, quem quer que seja do seu entorno ali. Okay? Para você poder ficar em paz muitas vezes. Empreender é fazer o que a gente gosta e não o que a gente não gosta. Okay? Talvez você esteja num cenário aí de emprego, de situação complicada, então empreender é uma grande alternativa. Mas antes você tem que responder essa pergunta: quanto você quer empreender de fato, de 0 a 10? Respondeu isso, aí a gente vai avançar, porque aí a gente vai sair da nossa zona de conforto, porque se a gente tem vontade, a gente vai buscar algo melhor, a gente vai buscar situações melhores, a gente vai buscar conhecimento através disso e a gente vai procurar superar as nossas crenças limitantes. Porque quando a gente não está empreendendo é porque muitas vezes a gente coloca crenças que não é para mim, não é o momento, não está certo empreender, não é legal empreender. Tem muita coisa que é criado em função da nossa educação, da nossa formação, e a gente tem que mudar esse modelo. A gente tem que mudar essa forma de pensar, porque empreender é muito legal sim. Abre novos horizontes, abre novas oportunidades, abre muito mais oportunidades talvez do que se a gente ficar no emprego ou numa questão de concurso. Okay? Eu não estou dizendo que um é certo e que o outro é errado, muito pelo contrário, eu estou dizendo para vocês que na verdade deveriam nos apresentar 3 oportunidades. O de CLT dentro de qualquer curso, tá? Isso independe do curso, deveria ser colocado a todo momento para a gente, que é a questão do CLT, que é emprego, a questão do concurso e a questão de empreender. Infelizmente só focam nesses 2 itens aqui, que é CLT, emprego, ou concurso. E aí uma disciplina ou outra que se fala de empreender e muitos acabam entrando no empreender por necessidade, aquela questão de complementar renda, aquela questão de falta de emprego, infelizmente. Nós deveríamos investir mais nisso dentro da nossa educação, dentro da nossa formação. Mas enfim, isso é um tema para um outro assunto. Eu sempre coloco isso diversas vezes dentro dos meus vídeos,
porque a gente tem que entender isso, que existe essa oportunidade de empreender. E aí vem algumas questões que fazem a gente não ir para frente. Quando a gente fala de empreender, fala, poxa, eu queria empreender, mas tem isso, eu queria empreender, mas tem aquilo. Então eu levantei 6 itens importantes para a gente debater aqui, a gente desmistificar isso, tá certo? Então, na verdade são 7, porque o 7º é você não tem interesse de empreender. Quando você não tem interesse de empreender, não tem problema nenhum, tá super certo, mas esse aqui não é o vídeo para você, então você pode ir aí assistir uma outra coisa de muito mais interesse para você. Mas agora, se você quer empreender, vamos aqui colocar 6 itens por qual você não empreende. 6 itens por qual você, né, te impede de empreender. O primeiro deles é a falta de conhecimento, né? Isso está relacionado com a nossa cultura, isso está relacionado com a nossa educação, isso está relacionado, né, com essa nossa formação, que não nos colocam, né, o verdadeiro conhecimento com relação a empreender. Então eu recomendo você que consuma esse conteúdo. A gente tem diversos vídeos aqui para te ajudar nesse cenário, para te, né, proporcionar e alavancar esse conhecimento, e eu tenho certeza que vai contribuir para você. Então tem vários cards aqui, acesse esse conteúdo que vai te ajudar muito. Mas você pode procurar em livros, em palestras, em cursos. A gente também tem curso para poder te ajudar a empreender de forma melhor, mostrando toda a trajetória, avançando nesse contexto, dando respostas muito mais rápidas e, obviamente, que resultado muito mais rápido também. Okay? E se conecte com pessoas empreendedoras. Não adianta nada você querer empreender e ficar num ambiente onde só se fala de emprego, onde só se fala de CLT, onde só se fala de concurso. Porque as pessoas, elas não querem, né, esse assunto, então elas só vão falar daquilo que elas querem. Então você tem que buscar pessoas que empreendem. Se conecte com aquele empreendedor que te inspira, veja o que ele faz, veja como ele age. Isso vai te ajudar a alavancar os seus negócios. Isso vai te estimular a fazer coisas diferentes. Tá certo? Se conecte com reuniões, talvez, com empreendedores, se conecte com ambientes empreendedores. Hoje tem diversos mecanismos, diversos canais aí para você consumir esses conteúdos, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo item está inteiramente relacionado com o primeiro, que é a questão da coragem, ou melhor, a falta de coragem. O que é a falta de coragem? Ela está relacionada ao medo. Coragem, ela não é o oposto de medo, mas na verdade o medo sempre vai existir. Sempre vai existir. Eu mesmo, né, tenho medo constantemente. Tive muito mais medo no passado. Hoje a gente vai conseguindo contornar, né, algumas coisas, outras não. Então a gente busca o quê? Conhecimento. Mas o medo, ele está relacionado exatamente com essa falta de conhecimento. À medida que a gente conhece mais, o medo ele vai diminuindo. À medida que você se convive mais dentro do ambiente empreendedor, o medo vai diminuindo. Ele sempre vai existir. E aí a coragem vem para quê? Para você enfrentar esse medo e ir para frente, e seguir, avançar. Porque se a gente deixa o medo se estabelecer, a gente não avança. E aí a gente não tem coragem, né, de enfrentar esse medo. Tá certo? Então busque, né, se conhecer melhor as coisas, busque enfrentar mais esse medo, arriscar mesmo, muitas vezes. Né? Eu me vi numa situação onde eu falei, cara, eu tenho que empreender. Se eu estou falando de empreendedorismo, eu tenho que empreender. Então eu me coloquei diante de uma situação que eu tinha que fazer. Tá, ok? Não tinha outra opção. Tá, ok? Então é importante você entender essa lógica, né? E aí o conhecimento, o consumo de conhecimento vai diminuir esse medo, vai fazer com que você tenha mais coragem. Tá, ok? Outra questão que é muito colocada dentro desses cenários que a gente trabalha de empreendedorismo é a questão da falta de ideia. Eu não empreendo porque eu não tenho ideia. A ideia, ela também tem relação com a falta de conhecimento, porque se você aprofunda o seu conhecimento, você vai entender que a ideia ela surge do problema. E não de um cenário, né, místico da combinação de planetas, onde você ali diante de um cenário favorável vai surgir uma ideia. Muito pelo contrário, é um exercício de transpiração, de você conhecer de fato o seu público-alvo, de você entender o mercado, de você pesquisar o seu cliente, entendendo o que ele precisa. E aí a ideia surge, né, em função das necessidades daquele mercado, ou daquele público-alvo, ou daquele cliente. Okay? Então saia desse cenário de achar que a ideia tem que ser perfeita, de que a ideia tem que ser sensacional. Muitas vezes a ideia começa ali de forma mínima. Okay? Parta para esse entendimento. Outro mito também que as pessoas colocam é a falta de tempo. Eu não empreendo porque eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo?
Será que você não precisa conhecer o que você está fazendo hoje? E aí se organizar e você fazer esse tempo surgir? Porque todo mundo tem 24 horas. Por que uns conseguem empreender e outros não? É óbvio que você vai estar ali comparando, né? Você tendo um emprego, como é que eu acho esse tempo? Eu faço exercício dentro das mentorias, eu faço exercício dentro dos treinamentos que a gente tem aqui dentro da nossa empresa, que a gente consegue ganhar 40% do seu tempo. O que significa isso? Que se você trabalha 10 horas, eu consigo achar 4 horas para você. Essas 4 horas na semana dão 20 horas. 20 horas é quase um dia. Se você pegar o sábado, eu já achei um dia para você a mais. Onde você consegue, de fato, aí criar cenários para você poder investir no seu negócio. Basta você querer. De novo, e aí cabe você responder aquela pergunta que a gente fez lá no início. O quanto de fato você quer empreender? O quanto é seu propósito querer empreender? Se for pouquinho, você não vai achar esse tempo. Agora, se tiver muita vontade, eu tenho certeza que você vai achar esse tempo. E eu estou falando só das horas de trabalho. Mas você consegue achar horas onde você está fazendo coisas que não faz o menor sentido. Às vezes assistindo uma televisão, às vezes consumindo uma rede social, e você pode reverter isso para o seu próprio negócio. Pense nisso, ok? Outra questão que se coloca muito, que é um problema, vamos dizer assim, é porque eu não tenho habilidade de vendas, então por isso que eu não empreendo. Também é um grande mito, né? Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce vendedor. É uma habilidade que a gente desenvolve. E se você conhece bem o seu cliente, se você conhece bem as dores do seu cliente, essa venda ela é natural, porque você vai oferecer o quê? O produto que o cliente quer, e não o produto que você acha que ele quer. Quando você coloca um produto que você acha que ele quer, você está empurrando. Quando você entende o que o seu cliente quer, você tem automaticamente um consumo automático, e você vai resolver o problema dele. Então você tem que entender esse mecanismo. Isso se torna cada vez mais prático e ágil ali dentro desse processo, e a venda acontece naturalmente, onde você não tem que fazer muitos esforços. E tem outras alternativas. Você pode trazer um sócio que é mais vendedor que você, que ele tem mais facilidade de fazer essa comunicação, ok? Mas eu sempre digo que é possível ser feito isso. Se eu conseguir, qualquer um consegue, porque eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho as minhas limitações, ok? Então a gente consegue fazer isso hoje, talvez não com propriedade ainda, mas com muito mais eficiência do que no passado. E aí vem o outro item, que é o grande mito dentro do cenário de empreender. É achar que precisa de dinheiro. A falta de dinheiro me impede de avançar. A falta de dinheiro é um mito muito grande, porque você não precisa de tanto dinheiro para você poder empreender. Você precisa de um pouco de dinheiro para você poder fazer ali o seu primeiro giro, vamos dizer assim. É porque você quer fazer algo já grande. E nenhuma empresa nasce grande. Toda empresa nasce pequena. Eu não estou falando de ampliação, eu estou falando de começar. Se você for ver, estudar os grandes empreendedores, as grandes empresas, elas começaram pequenas. Você já deve ter ouvido falar de empresa de garagem, você já deve ter ouvido falar de empresa pequena, você já deve ter ouvido falar de vários cenários nesse sentido. Então conheça, volta lá no item 1 lá, e conheça de fato aquele mercado que você quer entrar, quem são os grandes players, como que eles começaram pequeno, e você já quer começar grande, como é que você vai fazer isso? Aí você vai precisar de muito dinheiro, e é a grande chance de você quebrar. Então você primeiro precisa sentir o mercado, precisa sentir o cliente, então você começa pequeno. Obviamente que você vai sonhar grande, mas tem que começar pequeno, e para começar pequeno você precisa de muito pouco dinheiro. Para ficar bem claro, dou sempre esse exemplo. Se você quer vender bolo, não pense na fábrica para começar. Pense no bolo. O bolo você precisa de poucas coisas para começar. É muito simples. Eu quero vender roupas, Marcelo. Então não pensa na loja, pensa na roupa. E assim vai para outros cenários, vai para outros mercados. Óbvio que cada um tem as suas características, tem as suas minúcias ali que você precisa entender. Mas esse aqui eu preciso de muito investimento, Marcelo. Beleza. Então você pode utilizar a mesma técnica que as grandes construtoras fazem. O que eles fazem? Eles saem construindo aí os prédios, as casas e depois vendem? Não. O que eles fazem? Eles vendem primeiro e com o dinheiro da venda eles vão lá e constroem o negócio. Então essa é uma outra técnica que você pode utilizar simplesmente. Percebe que é você conhecer
né? E não você achar justificativas, que esse é o nosso propósito aqui, de mostrar para você que você muitas vezes cria suas justificativas para você não avançar. Então a gente quer que você mude, a gente quer que você transforme esse cenário em ação e pare com essas questões de justificativas, porque na verdade o grande problema de você não avançar é você mesmo, que você não entende essa lógica, você não tem esse passo a passo dentro da sua cabeça. Você ainda está num cenário ainda onde você precisa disso, precisa daquilo. Na verdade, você precisa decidir se você quer empreender. A partir do momento que você decide que você quer empreender, você vai correr atrás das coisas. Não tem justificativa mais para você. Cada instante que você adia a decisão de empreender será proporcional ao seu arrependimento no futuro. Porque se você deixar um dia adiado, você vai se arrepender por um dia. E assim sucessivamente. Então veja quantos dias, quanto tempo você já adiou a sua decisão de empreender. E avalie muito bem isso. O que você tem que fazer? Começar. Você tem que estabelecer um objetivo. Você tem que estabelecer um plano a partir desse objetivo. Você tem que começar esse plano. Comece pequeno. Né? Vai ajustando isso, vai melhorando esse produto, vai melhorando essa empresa até o momento que você já vai ter uma empresa grande. Eu sempre digo um cenário: pense PMG, comece PMG, pequeno, médio e grande. Vá crescendo sempre, mas tem que começar pequeno. Porque eu tenho certeza que vai dar muito certo se você decidir isso. Obviamente que vai ter muito problema para ser resolvido, porque nada é fácil, nada é tranquilo. Mesmo tendo emprego, mesmo sendo CLT, você vai ter todas essas dificuldades. Empreender é a mesma. Afinal de contas, a gente está lá para solucionar esses problemas, tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que eu tenha contribuído. Se você gostou, coloque aí pra gente um joinha, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, porque o nosso propósito é ajudar o maior número de pessoas possíveis e você vai fazer parte desse projeto nosso aqui junto. Se você tem dúvidas, coloque aqui pra gente, isso é muito importante pra gente. Você colocar aqui as suas dúvidas, você colocar os seus comentários, isso vai ajudar a gente a colocar mais conteúdo aqui para você. Se conecte com a gente nas nossas redes sociais, se conecte aqui no nosso canal, que tem muita coisa legal. E eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação até aqui o final. Um abraço e até a próxima!